Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez aqui nos reunimos, graças ao Centro Espírita Capitão Vendramini, como toda terça-feira, para o estudo do Evangelho em nosso lar. Nós agradecemos, então, ao Centro Espírita Capitão Vendramini por isso, né? E quem desejar, separe, então, a sua água, seu copo com água, para que seja fluidificado durante a nossa reunião. Nós vamos, então, nos preparando, elevando nossos pensamentos para a nossa prece inicial. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor do nosso Centro Espírita, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo do Evangelho, da Boa Nova trazida pelo Mestre Jesus. Hoje, então, contamos com o auxílio de vocês, nos trazendo um pouco mais de luz, auxiliando a nossa caminhada, em busca de sermos pessoas um pouquinho melhor a cada dia. Gratos, então, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Bom, o nosso título de hoje, ele está Onde o Repouso, que é o item 10 do livro Segue-me, de Chico, né, psicografia de Emmanuel. Então, Mateus capítulo 8, versículo 3, está assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Vamos ao texto, então, de Emmanuel e Chico. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas novas, as boas obras, melhor dizendo. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despendiam de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Olha que maravilha, né? Mais uma vez Jesus nos dando ensinamentos, nos passando exemplos, né? Esse texto, ele nos lembra que nós devemos produzir. Afinal, Jesus nos diz que será dado a cada um de acordo com a sua obra, não é verdade? Nós temos responsabilidade para conosco, para com a nossa família
e para com a sociedade de forma geral. Contribuir para a nossa evolução, trabalhar para a nossa evolução, para evolução, prosperidade em todos os sentidos, material, espiritual, da nossa família e também da sociedade, né? Então, procuremos, para que consigamos isso, fazer do nosso ofício uma oportunidade de agir como divulgador do Evangelho. Seja qual for o nosso ofício, pois tudo que é digno de ser feito merece ser bem feito, para servir de exemplo, né? Servir o próximo com dedicação é ser um bom exemplo. A lei do trabalho, inclusive, é uma das leis divinas. Então, façamos do nosso trabalho, do nosso labor diário, né, do nosso ofício, uma oportunidade de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, que a gente possa realmente ser um exemplo, né, nos dedicarmos não só a nós, mas ao próximo, que sejamos pessoas amorosas, fraternas. Isso é trabalho, trabalho que Jesus nos ensina a realizar, né? Que é de socorro, de auxílio aos nossos irmãos que necessitam. E nós dependemos do trabalho do próximo também, né? Nós somos uns pelos outros, fomos feitos para viver em sociedade, colocando em prática amar ao próximo como a si mesmo. Então nós dependemos do próximo, então já que a gente depende do outro, temos também obrigação para com o outro, não é isso? Tem aquele texto que Jesus diz, João capítulo 5, versículo 17, que João diz assim: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, né? Deus, nosso Pai maior, continua trabalhando. Deus não fez nada pronto, acabado, para continuar sempre evoluindo, sempre trabalhando, para que o universo esteja sempre evoluindo, né? Então, se Ele trabalha, Jesus diz, Jesus trabalha também, e o Pai também trabalha. Então, nós, como exemplo dele, devemos trabalhar também por nós e pelo próximo. E Jesus ensinava não só com palavras, mas principalmente com atitudes, com as suas ações, com os seus braços trabalhando, né? E a sua oratória, né, evidente. E até na hora derradeira, no seu último suspiro, vem o exemplo máximo de perdão, né? Jesus trabalhou pela nossa salvação até o seu último suspiro. Um trabalho que já há mais de 2000 anos vem contribuindo para a nossa evolução, para a evolução da humanidade, não é isso? Então lembremos também que fora da caridade não há salvação. Nós precisamos agir, né? Precisamos praticar a caridade, não só aquela de auxiliar monetariamente, como esse trabalho de assistência ao próximo, emprestando muitas vezes nosso ouvido, uma palavra que nós podemos dar, né? Dedicar um tempo nosso em prol dos nossos irmãos, né? Das formas mais variadas. Vamos arregaçar então nossas mangas e colocar em prática a lei do trabalho, que é uma lei divina. Vamos trabalhar por nós e pelo próximo, não é isso? Essa é o nosso ensinamento de hoje, que ele nos estimule a trabalhar, a produzir, para transformar esse planeta num mundo de regeneração, que a gente possa contribuir com isso, cada um com o seu pouquinho, né? Fazendo por si mesmo, porque nós precisamos realizar esse trabalho de reforma íntima primeiro, para depois podermos auxiliar o nosso próximo, né? Então, que a gente sempre esteja buscando essa evolução para nós e para o próximo, porque quanto mais entendimento tivermos, quanto mais evoluirmos, mais nós vamos fazer pelo próximo. Então, vamos arregaçar nossas mangas e bom trabalho para todos nós. Vamos então encerrando
o nosso estudo do Evangelho de hoje, com esse maravilhoso texto de Chico, de Emmanuel, né, nos estimulando ao trabalho. Vamos aí para a nossa prece de encerramento, então. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, muito obrigado por termos a oportunidade de ter acesso a textos como esse, tão especiais, nos auxiliando nas nossas meditações, nos nossos pensamentos, estimulando a nossa vontade de caminharmos cada vez mais em busca do nosso aperfeiçoamento e do trabalho ao próximo. Obrigado, então, por essa oportunidade, obrigado pela oportunidade de lermos, estudarmos esse texto. Que a gente possa, então, inspirado pelos irmãos superiores, nos dedicarmos ao trabalho. Graças a Deus. Que todos possam ser abençoados pelo nosso Mestre. Que assim seja. Graças a Deus.